13, 3 ao 7, fala que Sansão foi um israelita da tribo de Dan. Ele era filho de Manoá. E a sua mãe tinha um grande problema. A sua mãe era estéril. Mas o texto bíblico nos informa que um anjo do Senhor apareceu e fez uma promessa a Manoá e sua mulher. Ele fez uma promessa dizendo que vocês terão um filho. Entenda, aquela mulher, ela era estéril. Esterilidade mostra que ela não tinha possibilidades de engravidar, porque o seu útero já não era mais fértil, não conseguia conceber um filho. Para a ótica humana e para a medicina humana, quando uma mulher já tem um útero que não é mais fértil, infértil, não tem o que fazer. Aí tem algumas pessoas que querem uma barriga de aluguel, tem que fazer, adotar um filho porque não tem mais jeito. E era isso que aquele casal vivia. E eles às vezes não tinham nem esperança mais de conceber, de gerar. Mas o que eu acho engraçado é que sempre Deus escolhe os improváveis. O que eu acho sensacional é que nunca Deus escolheu aquele que é muito bom, aquele que fala perfeitinho, aquele que está tudo em ordem, mas sempre Jesus e Deus escolhe os improváveis, os que parecem que não são nada, os que são desacreditados. É esse que Deus escolhe. Então entenda, se nós fomos escolhidos, pode ser que a gente era desacreditado pelos outros. Mas Deus acreditou em nós. Deus viu potencial na gente. Às vezes você fala, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo pregar, não consigo louvar. Deus viu potencial em você. Ainda que você não enxergue em você capacidade, Deus enxergou e Ele vai te usar. E ali pegou aquela mulher improvável, estéril, e fez que nela fecundasse um filho. Deus agiu de forma sobrenatural. Deus agiu com impossível. Então entenda, Jeremias disse na palavra, há algo demasiadamente difícil para Deus? Há alguma coisa impossível para Deus que Deus não possa fazer? A Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Quem coloca impossibilidades na nossa vida e no nosso caminho é quem? É Deus. Somos nós. Porque Deus diz que se tivermos fé, tudo é possível. É possível você ter uma empresa. É possível você prosperar. É possível você ser um pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus. É possível seu filho se converter. É possível acontecer uma cura. É possível. Porque para Deus tudo é possível. E ali a primeira grande maravilha foi esse grande milagre de fecundar um bebê e uma mulher estéril. E aí você fala, por que Deus fez essa obra? Ele não escolheu uma mulher que tinha um útero perfeito. Porque quando a gente é bom, a gente acha que saiu de nós. Foi nós que fizemos. Mas o Senhor, Ele pega improváveis para ninguém querer roubar a glória de Deus. O Senhor pega para as pessoas falarem, meu Deus, é só a mão de Deus. Tem coisas que vão acontecer na sua e na minha vida, que as pessoas vão falar, mas como fulano comprou aquela casa? Como fulano conseguiu aquele carro? Como fulano tem uma família abençoada? Como fulano fez aquela faculdade? Como fulano está sendo usado no ministério dele? É porque Deus fez o milagre.
Deus te escolheu, Deus te capacitou e fez o milagre na tua vida. E aí o seu papel é testemunhar a glória de Deus. Aí vem o testemunho. Quando você esconde o que Deus fez na tua vida, você está escondendo a glória de... Por isso que eu falo, quando Deus opera na sua vida, às vezes a pessoa fala, mas é muito pequeno, pastor. Não importa. Se Deus agiu na tua vida, conte, para que o nome dele seja glorificado. E ali o anjo apareceu, aquela mulher disse, você terá um filho. E aconteceu no mesmo momento? Teve um período e aconteceu conforme a palavra do anjo. Assim também a palavra de Deus. Não é porque ainda não aconteceu que não irá acontecer. Tem um tempo determinado para uma gestação chegar ao fim. Tem um tempo determinado de uma colheita de uma plantação. E tem um tempo determinado que se revelará as promessas de Deus na nossa vida. Então, se você recebeu uma palavra de Deus, guarde ela no teu coração, porque ela vai se cumprir em nome de Jesus. E a Bíblia continua dizendo que esse anjo, além de trazer essa promessa da gestação e daquela família ter um filho, ele disse: esse jovem, esse bebê se chamará Sansão, e ele será o libertador do povo de Deus. E ele será um nazireu, dedicado a Deus desde o nascimento. A segunda palavra do anjo foi: primeiro, você vai ter um filho. Segundo, ele se chamará Sansão. Terceiro, ele vai libertar o povo da escravidão e da humilhação. E quarto, ele é consagrado a mim. Então entenda que o contexto histórico, Sansão nasceu por volta de 1090 a.C., logo no início da opressão dos filisteus, que durou 40 anos. Então, o povo clamava por um libertador. O povo clamava para sair dessa humilhação. O povo clamava a Deus, Deus, nos tira dessa situação. Deus ouviu a oração do povo e fez o nascimento de um bebê. E esse bebê se chamaria Sansão e traria o livramento para o povo que orou. O Senhor levanta pessoas com um propósito, com uma missão. Você não está aqui no mundo para ganhar dinheiro, passear e comer e dormir. Não, todos nós viemos ao mundo com uma missão, com um propósito. E você tem que cumprir esse propósito na onde? Na sua vida, no seu ministério. Nós temos que se converter, ser cheio de Deus e cumprir a nossa missão, o nosso propósito. Tem pessoas que estão retardando o quê? O propósito de Deus na sua vida. Então se posicione, assuma o teu propósito e cumpra a tua missão. E ali Sansão nasceu com esse propósito, de trazer a libertação para o povo de Israel. Deus viu o clamor e a necessidade daquele povo e escolheu Sansão com um propósito. E por ele ser um escolhido de Deus, ele teria que ser diferente de todas as outras pessoas. Ele tinha que ser um homem consagrado a Deus. E para ele ser consagrado, Deus instituiu um voto de Nazireu. Esse voto de Nazireu que a Bíblia descreve representa um exemplo de dedicação e consagração e separação a Deus.
Ele fazia aquilo, ele era como um homem que ele se separava de tudo que era impuro para fazer a vontade de Deus, para fazer a obra de Deus. Ele mostra a importância de eu e você viver de forma diferente do mundo, buscando a santidade e a intimidade com o Senhor. Entenda, quando Deus te escolhe, Ele te escolhe para ser o quê? Diferente. E o que é esse ser diferente? O que é esse se consagrar? É você ser diferente do proceder do mundo. Se o mundo anda na mentira, nós que fomos escolhidos por Deus, nós iremos andar na mentira? Se o Senhor nos chamou e nos escolheu, nos deu um propósito, a gente vai proceder impiamente como o povo anda? Porque qual que seria a nossa diferença? Como que a gente levará o evangelho de salvação à pessoa se nós estamos perdidos? Como a gente pode exortar uma pessoa que está no vício se nós estamos no vício? Como que nós podemos exortar uma pessoa a ser mais mansa se nós não somos mansos? Como a gente pode pregar a salvação se nós não somos salvos? Então o Senhor está dizendo que nós temos que nos consagrar, e nós temos que ser diferentes nessa geração corrupta e contaminada. Noé era diferente numa nação contaminada. Jó era diferente numa nação contaminada. Às vezes, quando eu era novo, minha mãe falava, eu falava assim, mãe, mas o fulano faz. Aí ela falava o quê? Você não é todo mundo. Você não é o quê? O fulano. Às vezes a gente quer se comparar com o ímpio, com o pecador, mas o ímpio, ele está fazendo tudo errado. O problema é dele, a nossa vida é diferente. A gente serve a Deus e a nossa bênção vai vir de Deus. O que está acontecendo hoje? A juventude. Muitas pessoas estão querendo ser igual o blogueiro, igual o youtuber, igual o fulano. Não! A nossa inspiração é quem? É Jesus. Quem que a gente tem que querer ser igual? É ser igual o Neymar? Misericórdia se a gente for querer ser igual o Neymar. A gente quer ser igual a atriz? A gente tem que querer ser igual a quem? A Jesus. E hoje a gente está querendo parecer com quem? Com o mundo. Que evangelho é esse? Deus falou aqui que ele separou Sansão para ele ser diferente, se consagrar. E o que consistia esse voto de Nazireu? Ele não podia cortar o cabelo, ele não poderia se aproximar e tocar em cadáver, e ele tinha que abster-se de vinho e de produtos da videira. Esse era o voto de consagração a Deus. Essa foi a aliança que Deus fez com Sansão. Deus escolheu Sansão e disse, eu vou te usar, eu vou te abençoar, você será uma bênção, mas o seu único papel é qual? Se consagrar. O seu único papel é ser o quê? Um homem e uma mulher de Deus. Deus fez isso conosco. Ele nos chamou e disse assim, eu vou te abençoar, eu vou te honrar. Mas sabe qual é o seu papel? Ser um homem e uma mulher de Deus. Se consagrar, ser uma pessoa que busca a santificação. Então nós temos que entender que quem tem chamado, quem é de Deus, é diferente e não pode se comparar com o mundo. Você escolheu a Deus, então você já não vive mais o mundo. A Bíblia diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Qual que é a primeira coisa que eu, pastor, tento trazer para você? Mudança de pensamento. Não adianta você mudar a forma de falar, comportamento ou roupa, se não mudar a sua cabeça. Só vai ser o que? Aparência. E quantos são os cristãos que não mudam a mente, mas mudam a aparência? Isso não leva para o céu. Quando você muda a sua cabeça, naturalmente muda tudo. Então, por isso que é esse evangelho que a Bíblia diz, nós temos que entender que o chamado de Deus nos leva a ser diferentes. Já aconteceu com você de uma pessoa olhar e falar assim, nossa, você é tão diferente, você é cristão? Sabe o que isso demonstrou?
que a pessoa viu diferença em você. Mas já aconteceu também de uma pessoa, vocês veem uma pessoa e falam, mas misericórdia, você é da igreja? Você é de Deus? Pai, eu conheço você há 10 anos, 20 anos, e nunca descobri, nunca pensei que você frequentava uma igreja. Já aconteceu isso daí? Já vimos, eu já vi pessoas lá no trabalho que eu nunca pensava que a pessoa era cristão. Mas depois de anos, descobri que a pessoa é cristã. Isso mostra o quê? Ela era diferente? Ela se consagrava a Deus? Ela era uma pessoa que frequenta a igreja. E quantas são as pessoas que frequentam a igreja? Vai lá por causa do louvor, vai lá por causa do tudo que tem. Não, a gente tem que ser o quê? Um cristão legítimo. A gente tem que ser uma pessoa que aceitou o chamado e nós vamos ser honrados por Deus. E ali, Deus fez essa aliança com Sansão. Deus tinha um propósito na vida de Sansão. Tinha ou não tinha? Ele tinha. E havia lhe dado instruções como ele devia viver. E para que a gente vem na igreja? Para aprender como eu e você temos que viver nesse mundo, para entrar no céu e sermos abençoados. Aqui não é para falar palavras bonitas, aqui não é para massagear o seu ego, mas é para te instruir a ser uma pessoa salva e ser uma pessoa abençoada aqui na terra, através da palavra de Deus. E ali Deus deu as instruções para Sansão, mas Sansão decidiu viver a sua vida segundo o seu modo de pensar e querer. Deus chamou Sansão, Deus fez promessa na vida de Sansão, Deus escolheu desde o ventre Sansão, Deus deu uma força descomunal para Sansão, Deus deu talentos para Sansão e deu somente uma instrução: se consagra. Sansão fez o quê? Ele preferiu viver a vida de acordo com o seu modo de pensar, de acordo com o seu modo de achar. Juízes 14 diz que Sansão foi para Timnã e ele se agradou de uma mulher filisteia e ele desejou se relacionar com ela. Quando seus pais viram aquilo, eles advertiram a Sansão: Sansão, não faça isso. Essa mulher tem uma outra cultura, essa mulher não serve ao nosso Deus, essa mulher não é uma boa mulher para você. Sansão sabe o que falou? Não importa, eu quero ela. O primeiro passo para você se afastar. Você sabe o que tem que fazer, mas você faz o contrário. Você recebe conselhos, mas você prefere não ouvir. O que Sansão fez? Foi lá e teve um relacionamento com essa mulher de Timnã e trouxe muito problema e muita confusão para a vida dele. Aí, Sansão, lembra que eu falei que ele tinha o voto de Nazireu? O voto de Nazireu não podia tocar em cadáver. E Deus fez com que o leão aparecesse. Ali Sansão matou aquele leão com as suas próprias mãos e ele rasgou o leão no meio. Olha a força que Deus o deu. O dom que Deus tinha dado. E apareceu mel dentro do leão. Sabe o que Sansão fez? Foi lá, tocou no cadáver, pegou o mel, quebrou o segundo princípio. Preste atenção que Deus deu instrução para ele não fazer isso, mas ele ouviu a instrução de Deus? Ele fez da forma que mel é ruim ou é bom? Chama atenção ou não chama? O pecado te chama atenção. Cabe a nós dominar a nossa vontade para não cair no... Nós sabemos o que é pecado, mas muitas vezes nós decidimos pecar e se afastar do propósito de Deus. E para não completar, não acabou por aí não. A Bíblia diz que Sansão foi para Gaza e ele viu uma prostituta lá. E ele decidiu se relacionar com ela. Você percebe que você começa no erro e só vai para ladeira abaixo?
Você começa com uma simples atitude de se relacionar com a pessoa errada e foi só o quê? Ladeira abaixo. E ali ele teve essa relação com essa prostituta e depois ele se relacionou com Dalila. O diabo ele age assim. Ele vai pegando pelas beiradas, pelas brechas. Primeiro inicia com uma coisa inofensiva e só vai crescendo, até chegar na onde? Na Dalila. A Dalila foi a enviada do diabo para destruir a vida de Sansão. O diabo ele não vem com chifre. O diabo não vem com má aparência. O diabo vem como Dalila, uma linda mulher. E Sansão vigiou. E ele entrou num relacionamento com quem? E essa Dalila, como todos conhecem, foi incitada pelos filisteus a descobrirem da onde vinha a força de Sansão. E Dalila procurou insistentemente e descobriu que estava no voto do Senhor de Nazireu, de não cortar o cabelo. Ele tinha feito um voto com Deus. Às vezes eu e você pecamos. Porque ele não nos mata, ele não nos destrói. Porque ele nos dá oportunidade. Mas chega um momento que basta. Quando ele revelou e deixou cortar o cabelo, foi o basta da vida dele. Aí você fala, nossa, só foi o cabelo. Não foi o cabelo. Você percebe que Sansão já foi fazendo muita coisa errada. Ele já foi negligenciando muita coisa. Ele já foi se rebelando em muito. Mas chega um ponto que Deus não permite mais. O Senhor é um Deus justo e misericordioso. Mas nós temos que saber que Deus é justo. E chega um momento que a justiça de Deus prevalece sobre a nossa vida. E a palavra do santo Deus diz que Sansão teve esse relacionamento com Dalila. Dalila descobriu que estava no seu cabelo a sua força. Sansão pensava que a força estava no cabelo dele. E aí vieram os soldados filisteus, cortaram o cabelo dele. Dalila amarrou ele, e ele falou, como de outras vezes, eu vou arrebentar essa corda. E quando ele tentou arrebentar a corda, ele conseguiu? Porque o Espírito do Senhor já não estava mais na vida dele. A pior coisa que um homem pode receber é o Espírito do Senhor já não estar conosco. O momento que Jesus mais sentiu no ministério dele foi quando ele estava na cruz e a presença de Deus se apartou. Ele diz, Olam lama sabachthani, que quer dizer, Senhor, Senhor, por que me desamparastes? Naquele momento ele estava levando sobre si todos os pecados e Deus não poderia estar com ele em meio ao pecado. E o que ele mais sentiu não foi a dor dos cravos, não foi a dor da humilhação, não foi a perfuração do seu lado, mas foi ele perder a presença de Deus. O que mais Saul sentiu? O Espírito de Deus já não estava mais na vida de Saul. E ele enlouqueceu. Então, o Espírito de Deus é poderoso na nossa vida. Nós não podemos correr o risco de perdermos o Santo Espírito, de perdermos a presença. O Senhor é aquele que preenche o vazio do nosso coração, mas quando ele sai, esse vazio fica lá e nada consegue estancar. Muitas pessoas querem achar e preencher esse vazio através de relacionamentos, através de bebida, através de dinheiro, através de posição. Mas esse vazio só o Espírito de Deus pode preencher. E um belo dia, Sansão já não tinha mais a presença de Deus. E ele tentou novamente se sair daquela situação e ele não conseguiu. Ali os filisteus pegaram ele e começaram a humilhar, começaram a xingar, perfuraram os 2 olhos dele, ele ficou cego, bateram nele, colocaram ele em um lugar muito gigante, como se fosse um palácio,
prendeu ele em 2 colunas e começaram a escarnecer. Anteriormente, com a presença de Deus, ele conseguia matar mais de 3.000 homens, mais de 1.000 homens sozinho. Porque Deus entregou a força, um dom especial. Mas teve um momento que a presença de Deus já não estava com ele. A presença de Deus havia saído e naquele momento o que aconteceu? Ele estava sozinho e não tinha forças de superar. Mas aí nós entramos no versículo que eu e você lemos. Ele estava preso, ele estava envergonhado. E nos últimos minutos da sua vida, ele fez um pedido a Deus. Ele diz: Deus, devolva novamente a força, mais uma vez. Ele olhou para Deus em oração e disse: Senhor, devolva só mais uma vez a tua força. Assim, Deus o devolveu. E ele teve novamente a força. Ele quebrou as 2 colunas. O prédio caiu e matou milhares de filisteus. E o Senhor trouxe libertação para Israel. Mas entenda, Sansão entendeu que a sua força não estava no cabelo. Sansão entendeu que a sua força não estava nas suas habilidades, não estava na sua estatura. Mas Sansão entendeu que a sua força estava em Deus. Sansão ali, ele achava que estava no cabelo, por isso que ele disse à mulher. Mas ele entendeu, não. A minha força, a minha bênção, o meu talento estava na minha comunhão com Deus. Quando essa comunhão foi quebrada, sumiu tudo. Tudo na nossa vida é a partir da nossa comunhão com Deus. Não é só comunhão com o pastor Yuri. Não é a sua comunhão com a igreja Nova Aliança. É a sua comunhão com... Tem muita pessoa que se dá muito bem comigo. É uma pessoa que é um membro muito bom da igreja, mas não tem comunhão com... Aí não serve nada. Sansão entendeu que tudo o que ele vivia vinha de quem? Toda a força dele, o talento dele, o sobrenatural na vida dele vinha de quem? Quando ele entendeu isso, ele rogou ao Pai. O Pai entregou. E ali ele completou a sua missão. Porque a missão dele era libertar o povo das mãos dos filisteus. Mas precisava ele passar por tudo isso, igreja? Precisava ele viver e morrer daquele jeito? Era isso que Deus queria para ele? Não. Mas as nossas escolhas definem o nosso futuro. As nossas decisões de hoje definirão as consequências do amanhã. Às vezes a gente fala, esse pecado não tem problema, mas vai trazer consequência. A Bíblia diz que um abismo gera outro abismo. Porque muitas vezes nós, pastores, generalizamos alguns assuntos. Não se faz isso. Porque quando você dá a primeira liberdade, vai crescendo. Porque tem muitas coisas que não teriam problema, mas é difícil nós termos o autocontrole. Às vezes um vício nos domina e nós não conseguimos mais sair. Às vezes a pessoa começa com uma simples, pequena coisa, e aí depois começa a crescer, e chega uma hora que você não consegue mais se controlar. Um erro começa pequeno, ninguém começa matando 1.000 pessoas. Alguém começa já matando 1.000 pessoas? Começa matando primeiro uma, e depois mata 2, 3, 4, 5. Tudo na vida é assim. Começa por um pequeno desleixo, uma pequena olhada para uma mulher. E ali, primeiro você olha, não tem problema nenhum.
Aí depois você se atrai. Aí depois você bate um. Aí depois você vai para o motel. E cai. Você percebeu que foi só uma olhadinha? Olha, a mulher pensa, hein? Mas aí cresce e te derruba. Davi caiu como? Ele era um homem de Deus ou não era? Com toda certeza. Mas homem e mulher não é super-herói. Se a gente não vigiar, a gente cai. Davi era a Bíblia diz que ele era segundo o coração de... Ele não era qualquer pessoa. Mas um belo dia, era de costume os reis irem para a guerra. E ele não foi. Falou, a batalha tá ganha, então vou ficar aqui relaxando na minha casa, no meu palácio. Aí ele saiu pela janela, a sacada dele, olha que dia lindo. Aí ele viu Batseba nua tomando banho. Aí primeiro ele podia parar por ali. Aí ele chamou um servo e disse, quem é aquela fulana ali? É bonita, né? E aí o fulano, não, ela ali é mulher de Urias, tá? O seu soldado. Traga ela aqui. Primeiro olhou, quis saber e trouxe. E entrou num relacionamento com ela. Você percebe que é pequenos detalhes? Um olhar. E ali só foi crescendo. O que a serpente fez com Eva? Você viu aquela fruta ali, aquele fruto? Vi, nós não pode comer não. Mas você viu como ele é gostoso? Ele é bonito? Primeiro ele faz o que? A gente, saborear. Aí depois você pensa, tem problema nenhum não. Tem não, é que Deus não quer que você saiba das coisas. Você não vai morrer. Vai lá e come. Deus não quer que você se torne como nós. O que Eva foi lá e fez? Comeu. Toda vez que chegar um diabo do teu lado e começar a falar, não tem problema, você tem que dizer, arreda daqui, diabo. Quando você chega um fulano, mas não tem problema não, você já vê, ó, o diabo aí, sai daqui perto de mim. Toda vez o mensageiro do diabo, ele vem falando, não tem problema, é só um dia. Só um dia nada, está amarrado em nome de... Quando a pessoa, acontece na igreja, chega um dia, a pessoa está cansada, ela fala, hoje eu não vou não, está muito frio. Aí chega na semana que vem, tá tão frio, né? Hoje eu não vou também não. Aí daqui a pouco desviou. Mas por quê? E é porque a pessoa é mal? Não é, gente. É porque se a gente dá brecha, é difícil depois. Por isso que eu estava conversando com o Anderson Viviano um dia, que a gente só tem que vigiar para manter a constância, porque a gente dá uma paradinha, parece que o diabo vem de tal forma, né? A gente está direitinho, aí o diabo vem, ele arma alguma cilada só para fazer nós se esfriar. Isso pode acontecer comigo, com você. Às vezes a gente tem períodos na nossa vida que a gente está muito de oração. E tem períodos que a gente já não ora tanto. Isso é por quê? Isso é porque a gente é uma pessoa má? Mas é porque o inimigo coloca uma TV, um celular, um monte de coisa e a gente não tem mais tempo de oração. E aí se a gente começa a parar de orar, o que a gente começa a ficar? Fraco espiritualmente. E aí a gente começa a ser carnal e a gente cai. Se a gente começa a não vir nos cultos, a gente começa a não ouvir a palavra, não começa a adorar, como que a gente fica? Fraco espiritualmente. Então, nós temos que ter essa determinação. Tem dia que você quer ir para o trabalho? Acorda aquele dia frio, mais frio. Sua vontade é ficar o quê? É ficar na sua casa. Se você puder, você escreve assim, patrão, hoje está muito frio, deixa para amanhã. Mas tem como a gente ficar em casa? Se você não ir, no final do mês vai ser descontado. E parece que você trabalha um mês, se faltar um dia, é quase metade do seu dia. É metade do seu salário. Isso ninguém entende, né? Você trabalha um mês inteiro, e se faltar um dia, tira R$500. E você fala, oxe, que dia é esse?
Então, por você entender que você precisa no final do mês do seu salário, o que você vai fazer? Pode estar chuva, canivete, pode ficar sem casa, você vai de jumento, mas você vai. Porque você precisa do quê? Do seu salário. É assim também que nós temos que ver a nossa salvação, a nossa comunhão com Deus. Vão se levantar obstáculos, dificuldades, problemas. O diabo vai se levantar. Muitas vezes ele vai se levantar através de uma pessoa, de uma circunstância. Se você não ter esse entendimento, você vai cair. Às vezes acontece uma coisa dentro da igreja, uma coisa com o pastor, uma coisa na rua, na casa. Isso são formas de o diabo fazer o quê? Desanimar. Mas você tem que ter convicto na sua cabeça. Eu quero ser salvo. Eu quero ser abençoado. E a minha bênção vem de Deus. Então nada vai me tirar dos átrios do Senhor. Nada vai impedir de eu ir cultuar a Deus. Nada vai impedir de eu buscar ao Senhor. Quando você tiver essa convicção, aconteça o que for, você não verá problemas. Você verá soluções. Às vezes, se fosse pra gente, o meu pai que gosta de dar esse exemplo, se uma pessoa chegasse e falasse para você assim, ó, se você ir lá na Santa Efigênia, vai lá, 5 horas da manhã, que eu vou te dar 10 mil reais. O que você vai fazer? Você tá sem carro, tá sem dinheiro, mas você não vai dar um jeito de você pegar aqueles 10 mil reais? Você vai pedir carona, você vai daqui até lá pedindo carona, vai pedir pro motorista do ônibus fazer qualquer coisa. Você vai fazer qualquer coisa porque você fala, eu preciso daqueles 10 mil. Se for, você vai a pé. Você fala assim, amor, licença, eu vou sair agora, é amanhã. Já tô saindo, vou devagarzinho, vai cansar e vai demorar, mas na volta eu volto bem, de Uber. Você não vai fazer o que tem que fazer? E aí quando a gente trata da obra de Deus, hoje aconteceu um probleminha, dá para mim. Aí a gente entende o quê? O Senhor, ele olha e fala o quê? Ixi, eu acho que se fosse os 10 mil, ele ia, mas como não tem os 10 mil, ele não vai. Será que a gente está certo nessa mentalidade? Quando é algo importante, a gente sempre busca uma só, mas quando não é tão importante, o que a gente faz? Não dá mesmo, né? Ó, eu queria ir. Eu não falo nada, mas não quis. Porque quando a gente quer, a gente faz o quê? A gente faz esforço, a gente arruma uma solução, a gente dá um jeito. Mas quando não é tão importante, a gente sempre deixa um segundo plano e dá uma desculpa. Isso não é para, de alguma forma, entristecer o seu coração, ou para, de alguma forma, te falar que você é errado. Não, não é essa a intenção. É ensinar que a gente tem que mudar a nossa ótica em relação às coisas de Deus. Que às vezes a pessoa pode ouvir isso e ficar até chateada, mas não é a intenção. A intenção é mudar a sua mentalidade para você ver como Sansão viu. Que o que era importante na vida dele era o quê? Era Deus. E quando ele perdeu Deus, ele perdeu a força, ele perdeu tudo. Quando você entender que esse culto é tão importante para a sua vida financeira, a sua vida familiar, para os seus caminhos, para Deus te guardar, você vai falar, eu não perco esse culto por nada. Porque você entende que quando você vem aqui, Deus te enche, te blinda, e você sai daqui, Deus vai abrindo porta no trabalho, Deus vai abrindo porta na sua casa, Deus vai te guardando, porque você está cheio de Deus. Quando você entende qual é o valor de Deus, você deixa qualquer coisa, você larga qualquer coisa, porque você sabe que dele vai vir o que você precisa. Algumas pessoas falam, mas pastor, é tão difícil ser crente? Porque eu tenho que deixar tanta coisa. Quando você entende o valor de Deus, nada é mais importante do que Ele. Inevitavelmente, quando a gente se converte,
a gente vai ter que ter algumas mudanças. Mas você tem que pensar, eu vou deixar algumas coisas para eu receber mais a Deus na minha vida. Quando a gente está com as mãos cheias, a gente consegue pegar mais coisas? Às vezes Deus quer entregar coisa nova para você. Mas para você receber essas coisas novas, você vai ter que fazer o quê? Esvaziar a mão. Às vezes você vai ter que deixar algumas amizades para vir outras amizades. Às vezes você vai ter que largar algumas opiniões para vir a mente e a opinião de Cristo. Às vezes você vai largar alguns ambientes para ter a presença de Deus. Porque tem certos lugares e certas coisas que Deus não estará. E quando Ele não está, você está sozinho. E aí você tem que prestar atenção e você falar assim, será que eu quero ter a presença de Deus comigo? Se você quiser ter a presença de Deus contigo, você vai ter que fazer o que Sansão tinha que fazer. O voto de Nazireu. Se consagrar. Se você quer ser um homem ou uma mulher de Deus, se você quer ter a presença de Deus na sua casa, na sua família, no seu trabalho, nos seus caminhos, você vai ter que se consagrar. O crente é diferente. A gente tem que entender. Às vezes é difícil, porque a gente olha todo mundo lá e a gente tem que ser diferente. Aí você tem que lembrar da sua mãe e do seu pai. Você não é igual a eles. Aí é Deus falando isso. Você não é igual a eles. Eu quero você diferente. E eu vou te usar. Eu vou te colocar em lugares tremendos. Eu vou te fazer diferente desse mundo. E vou te abençoar poderosamente. Por que que José se tornou governador? Porque ele era de... Por que que Daniel se tornou um dos maiores presidentes? Porque ele era de... Ele tinha um espírito de excelência. Por que que Noé foi salvo com a sua família? Porque ele era de... E que é nós que é ser igual ao mundo? Vai dar certo isso daí? Não vai dar certo, igreja. Mas quando eu e você buscamos e lutamos para ser diferente, você pode ter uma certeza. Haverá diferença daquele que serve para aquele que não. O seu galardão não vai vir de homens. Não busque aplauso de pessoas. Às vezes a gente fala, mas ninguém me reconhece. Não busque o reconhecimento busca o reconhecimento e o galardão de Deus. Então, eu finalizo hoje a palavra dizendo isso para você. Sansão foi escolhido. Deus entregou muitas bênçãos para ele. A força, a capacidade. E Deus te chamou. Deus te escolheu. Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito na sua casa, na sua família, nos seus caminhos. Mas é decisão minha e sua. Se nós viveremos o propósito de Deus ou se nós viveremos os nossos próprios propósitos. E eu te falo hoje, escolha viver o propósito de... Rejeita o seu propósito. Rejeita a sua forma de pensar. As pessoas têm muita dificuldade, elas vêm às vezes na igreja e falam, mas eu acho isso, você não tem que achar nada, eu não tenho que achar nada. A gente tem que fazer o que a Bíblia manda. Mas eu acho que tinha que... Não tem que achar, nada. Tá na Bíblia? Então não tá na Bíblia? Então fica com o seu jeito de pensar para lá. Fica com a sua forma de pensar. Hoje, nas igrejas, está tendo muita coisa de homem. É muito pensamento de homem. Não é nosso pensamento, não é nossa forma, é o que a Bíblia está falando. Se eu e você escolhermos viver a palavra de Deus, viver o propósito de Deus, Deus vai te abençoar, vai abençoar a sua casa, vai abençoar a sua família, Deus vai te prosperar. Então hoje é uma reflexão que eu e você, particularmente inicia por mim e chega a todos vocês. Será que nós estamos dentro do propósito de Deus? Ou será que nós estamos saindo do propósito de Deus?
Será que nós estamos vivendo as coisas conforme Deus quer? Ou será que nós estamos vivendo uma vida da forma que nós queremos? Então hoje o Senhor, através dessa palavra, nos traz essa reflexão. Se você está fora do propósito de Deus, se você está fora da conduta de Deus, chegou hoje o momento de você se arrepender e voltar para o caminho de Deus. Chegou hoje o momento de você se arrepender de todos os seus pecados e tornar-se para Cristo. Se coloque de pé agora diante da presença de Deus. Hoje é o dia. Amanhã a gente já não sabe. Hoje é o dia, hoje é a oportunidade. Se você, porventura, está seguindo um caminho que está te afastando de Deus, hoje é o momento de você tornar-se para Cristo, se arrepender dos seus caminhos e pedir: Pai, me ajuda a viver os teus projetos, os seus propósitos. Feche os seus olhos agora. E você vai pedir: Pai, me ajude a voltar para o seu caminho. Me ajude a voltar para os seus propósitos. Pai, às vezes nós caímos no mesmo erro de Sansão. Às vezes, pequenas coisas estão nos afastando da tua presença. Nós estamos entrando no pecado e esse pecado está querendo nos destruir. Está nos tirando do seu propósito, mas aqui de todo o meu coração, eu me arrependo, Senhor, diante do Senhor. Peço teu perdão e te peço, ajuda-nos, ajuda-me, Senhor, a entrar no centro da tua vontade. Eu te peço, ajuda-me, Senhor, a ser guiado pelo Senhor. Ajuda-me, Senhor, porque sozinho eu não consigo. Nós não conseguimos, mas o Senhor é o libertador e salvador. Eu não quero, Senhor, estar longe do teu propósito. Eu não quero estar longe dos teus caminhos e dos teus átrios. E tudo aquilo que nos impede de te adorar, Senhor, tudo aquilo que nos impede de andar no teu caminho, seja removido agora, Senhor. Fortaleça-nos, ó Santo Espírito. Fortalece-me, Espírito Santo, para andar no teu caminho, em santidade. Nós queremos ser diferentes nessa geração contaminada e corrupta. Nos dê o espírito de intrepidez e ousadia para irmos em contramão desse mundo. Muitas vezes nós da igreja estamos querendo, Senhor, trazer para dentro isso, mas nos leva, Senhor, a capacidade de andarmos na contramão, de sermos pessoas consagradas a Ti. Fortaleça, Senhor, a cada um desses que hoje estão aqui, Pai. Fortaleça esses, Pai, que às vezes estão caídos, Senhor. Estão distantes da sua vontade, da tua presença. Mas que através dessa oração, pessoas possam ser fortalecidas, Senhor. Pessoas possam ser renovadas, Pai. Corações possam ser, meu Pai, avivados pela tua palavra. Que o nome do Senhor Jesus, o